Estamos de volta, então, para dar continuidade à programação. E, na volta dos trabalhos desta tarde, nós vamos ter a nossa terceira e última conferência da programação, que se chama Psicologia e Políticas Públicas Desafios. E, para falar sobre o assunto, convidamos o psicólogo Marcos Vinícius de Oliveira Silva. Marcos Vinícius é doutor em saúde coletiva pela UERJ, é professor adjunto da UFBA, a Federal da Bahia, e também é coordenador do LEV, Laboratório de Estudos Vinculares e Saúde Mental, do Instituto de Psicologia da UFBA. Ele que também é um dos criadores do CREPOP. Lembrando que os internautas podem participar enviando perguntas para o e-mail eventos@crp16.org.br. E lembrando também que o público aqui presente pode fazer perguntas por escrito, se desejar, ou então terá a palavra franqueada em um dos microfones. O pessoal da equipe do CRP está à disposição para isso. Professor, fique à vontade para a sua conferência. Bem, boa tarde a todas psicólogas e aos psicólogos. Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Eu me considero sempre uma pessoa muito privilegiada por estas oportunidades, quando as pessoas me convidam para trocar ideias, para trazer alguma reflexão, porque, efetivamente, isso nos permite um ponto de observação que, no meu caso, me conduziu a uma experiência bastante intensa com a psicologia brasileira. Eu uso muito essa expressão, a psicologia brasileira. Eu lido com a ideia de que nós constituímos uma comunidade nacional e de que nós temos uma história própria como comunidade nacional. E que, desde 1962, tomando o marco que o Odair trouxe aqui, quando da legalização desta profissão, nós passamos a ter também o processo de institucionalização dessa comunidade. Uma comunidade que vai se complexificando e que vai, densificando a sua presença na sociedade brasileira. Hoje, nós temos 180 mil psicólogos inscritos nos conselhos de psicologia. Hoje, nós temos 500 cursos de psicologia funcionando no nosso país. Hoje, nós produzimos por ano cerca de 30 mil novos psicólogos. Todos esses dados me impactam muito e sempre me chamaram muito a atenção. Esses dados... Tem um eco aqui. Me chamaram muita atenção esses dados. Os dados de como essas pessoas todas, atraídas pelo canto da sereia psicológica, vieram esbarrar nessa praia que nos constitui, como uma profissão das mais importantes e significativas da sociedade brasileira. O tempo é muito curto. Nós estamos falando de 1962, nós estamos falando de 48 anos, nós estamos falando de que nós vamos completar agora 50 anos. E eu considero que, para as pessoas como eu, mas para uma ciência, para uma profissão como a psicologia, 50 anos é um estado de grande juventude. Então, por motivos óbvios, eu tenho que achar que 50 anos é uma pessoa muito jovem, ainda experimentando a expressão da sua própria existência, com vigor, com intensidade. Então, essa é a nossa profissão, uma profissão que tem 50 anos. A primeira geração ainda está habitando a vida conosco. São hoje os nossos colegas que têm 70, 75 anos, ainda estão aqui conosco. A primeira geração dos psicólogos que se instituiu a partir de 62. Esse é um fato histórico muito interessante, quando você tem vivendo, ao mesmo tempo, os mais fresquinhos, recém-saídos, e os mais
né, e os instituidores. Então, nós temos que dar conta desse período, o que aconteceu, o que se passou, como é que essa profissão se estabeleceu, como é que ela se constituiu, quais são as premissas da sua existência. Não é? Então, por isso eu me sinto privilegiado, não porque eu vivi os 50 anos da psicologia, claro para vocês que não, né? Mas porque, nos 50 anos da psicologia, pelo menos a metade disso, pelo menos a metade da vida do que eu chamo a minha profissão, a nossa profissão, porque profissão é um negócio que você exerce individualmente, mas você só pode ser coproprietário, né? Profissão é sempre algo que é uma propriedade coletiva. Não tem profissão como propriedade individual. Nós exercemos individualmente a profissão, mas nós somos coproprietários, né? Como se fosse um condomínio, onde cada um tem uma parcela. E nessa trajetória, pelo menos a metade da vida dessa profissão, eu pude estar vinculado aos processos de reflexão sobre o seu desenvolvimento na sociedade brasileira. Então, de alguma forma, acabei, por isso, me constituindo num especialista. Nós criticamos os especialismos aqui ainda há pouco, né? Especialismos existem de diversas formas. O meu existencial. Há 25 anos que eu tive a oportunidade de me aproximar do debate, da reflexão, acerca do que devia ser essa profissão no Brasil. Então, eu considero que o Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas, para mim, pessoalmente, como psicólogo, representou um momento onde fui responsável por essa síntese, mas certamente num processo coletivo de reflexão e debate que esses 25 anos construíram, e sempre em coletivo, sempre junto com muitas pessoas, pensando junto. E me coube sintetizar esse recurso estratégico do sistema Conselhos, que é o Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas. Meu maior orgulho em relação a essa associação, né, que me permitiu colaborar para a construção do CREPOP, é que hoje, afastado do sistema Conselho já há 3 anos, assisto o CREPOP realizar, fazer, acontecer. Então, significa que foi uma ideia, uma instituição que tinha sustentação, tinha consistência nas suas razões, nos seus objetivos, nas suas metodologias. Então, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, refletindo sobre, a partir do CREPOP, sobre as relações da psicologia com as políticas públicas. Posso, nesta fala, ainda nessa fala de abertura, resgatar para vocês que aquilo que, para mim, se esclareceu num dado momento, me levando a uma proposição aos colegas para que a gente estruturasse o CREPOP, foi uma percepção que, dentro da linha de desenvolvimento, da torção, do esforço para fazer uma interferência na psicologia brasileira, o ponto fundamental é o ponto que estabelece um projeto da psicologia com compromisso social, né? Então, eu considero que o CREPOP é a melhor materialização política institucional de um ideário, de um projeto, de uma ideologia, de uma vontade, que é a vontade da psicologia de superar a sua própria história. História que já foi trazida aqui pelo Odair Furtado. História que foi já apontada aqui como uma história marcada por uma profissão extremamente elitista. Profissão elitista é a profissão que olha para as elites, atende às elites, trabalha com as elites, trabalha para as elites, reflete sobre as necessidades das elites. E a nossa profissão é uma profissão que se desenvolveu numa perspectiva elitista. É muito difícil fazer o que nós, psicólogos, estamos conseguindo fazer. É muito difícil desgarrar do conforto que essa perspectiva elitista traz, porque significa desgarrar dos privilégios. Desgarrar dos privilégios. E, de alguma forma, podia dizer para vocês que essa psicologia elitista era uma psicologia também classista.
Classista no sentido de que era uma psicologia para uma classe social, né? Psicólogos são sujeitos de uma classe social. Agora, com as medidas, com as políticas afirmativas, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma universidade com uma cor e com uma classificação social mais diversificada. Mas, efetivamente, a universidade brasileira é uma universidade elitista, né? Então, aqueles que são das elites, das classes médias altas, classes médias urbanas, hoje não mais, por causa do ProUni, por causa da política de cotas, mas aqueles que são das classes médias urbanas vão à universidade para atender a quem? Para atender aos seus iguais, aos seus assemelhados, aos seus do mesmo top, do mesmo nível social. Isso é dizer que a psicologia é classista, é dizer que ela é uma psicologia de uma classe para uma classe, não é? Dizer que é uma psicologia, obviamente, despolitizada aí pela questão de que, efetivamente, os que estão inscritos no nível do privilégio tendem a despolitizar e naturalizar a sua situação privilegiada. Ninguém que está sendo privilegiado se percebe como privilegiado, se percebe como natural. Natural, né? Nós temos no Brasil, e nós temos na estruturação da própria esquema valorativo do Ocidente moderno, nós temos a ideia de meritocracia, que é uma das ideias mais falaciosas, mais falsas, mais mentirosas que nós temos, mas que sustenta ideologicamente esta ideia de que os privilégios são merecidos. Aqueles que têm os privilégios fizeram por merecer. Quando a gente analisa a história da riqueza brasileira, a gente vai ver que o merecimento foi pilhagem, saque, desonestidade, enfim, por trás das fortunas brasileiras, nós temos uma história, né? Por trás das famílias que dominam os meios de comunicação, dominam os meios de produção na sociedade brasileira, né? E eu não estou nem querendo falar de escravagismo, de pilhagens desse tipo, não. Pilhagens legalizadas, né? Eu estou falando desse regime. Então, nós temos, efetivamente, a condição de uma psicologia que não podia ser outra, né? Ela parecia com o que lhe gerou, com o que lhe produziu efetivamente. Nós temos uma psicologia que era eminentemente liberal. Liberal é cada um por si e Deus por todos, disse a raposa para as galinhas dentro do galinheiro. Tá certo? Cada um por si, Deus por todos, né? Essa é a ideia liberal, quer dizer assim, somos todos iguais, né? Cada um se vira, não é? Uma profissão que necessariamente nos remeteu a uma dimensão profundamente individualista. Aí é uma superposição que a gente sempre tem que chamar a atenção, que é a superposição entre esse elemento social de classe social, esse elemento que eu diria assim de configuração da sociedade como uma sociedade individualista e, né, que faz parte do ideário liberal, mas com o plus que nós temos uma disciplina que, por proposição, ao tomar o indivíduo como foco da sua atenção, termina aderindo mais do que os aspectos notórios e comuns ao individualismo. Então, nós produzimos um tipo de psicólogo que é um sujeito, literalmente, trancado no seu consultório, atendendo as pessoas. Essa é a imagem da nossa psicologia que nós construímos durante cerca de 20 anos, os primeiros 20 anos das nossas vidas, né? Então, nós construímos assim. Não construímos assim porque nós queríamos também, não é uma questão de má-fé. Eu sempre acho que privilégio não é uma questão de má-fé. Privilégio é uma questão de estrutura social. Privilégio é uma questão de legitimação de formas de dominação na sociedade. O que podemos fazer, os que somos críticos, é ajudar a esclarecer, desmistificar, desnaturalizar, exercer a crítica sobre essas dimensões. Por quê? Porque essas situações não se mantêm só pela força, elas se mantêm pelo consenso. Consenso entre dominadores e dominados, né? Tem um nível de legitimação. E uma pergunta sempre importante é essa: de quanto nós, psicólogos, entramos nos esquemas de legitimação dos processos de dominação?
Não vou falar das proto-histórias da psicologia, Nina Rodrigues e sua ideologia racista na Bahia, em As Raças Humanas, que provava cientificamente, através da psicologia da época, que os negros eram inferiores e que, portanto, não podiam compreender a legislação e que, portanto, o Brasil devia ter dois tipos de legislação, uma legislação complexa para aqueles que tinham níveis cognitivos de compreensão da complexidade e uma outra básica, basal, simplificada, que é a legislação para esses seres primitivos, formados por mulatos, mamelucos, mestiços, de todo tipo, que o país tinha, que, segundo Nina Rodrigues, cientificamente, na sua psicologia, eram inferiores, eram primitivos. Quer dizer, essa é a nossa proto-história. Na nossa proto-história, nós temos um ideólogo da ideia de que a sociedade brasileira legitimamente deve ter um segmento esclarecido e deve ter um populacho primitivo, e de que isso é normal. Estes são os esquemas de legitimação ideológico da ordem social. Esses são os esquemas de produção do consenso social sobre as formas que estabilizam a dominação. Num país onde o sujeito ganha R$4.000, e fica reclamando, porque R$4.000 não dá para fazer o que precisa, que é muita necessidade para pouco dinheiro. Mas que, quando fala que o salário mínimo vai pular de 500 para 800, dá um pulo e fala, mas é um absurdo isso. Como assim? É porque nós achamos que tem gente para viver com salário mínimo de 500. E tem gente que 4.000 é insuficiente. São dois tipos de humanos que a sociedade brasileira estabeleceu na sua estrutura. E é importante perceber, quando eu digo que a psicologia é alienada, despolitizada, é porque ela está imersa nisso, num determinado momento, de forma absolutamente acrítica, de forma sem problematizar, sem refletir. E isso, como disse, não por má intenção. Primeiro, porque os privilégios são da estrutura social. E segundo, porque houve uma intervenção poderosa na sociedade brasileira, que é a intervenção da ditadura militar. Não é pouca coisa. Para os jovens que não viveram sobre o tacão da bota dos militares, que não viveram a experiência, como eu, de ter 5 agentes do Serviço de Informação na minha sala de aula, controlando o que os meus professores podiam me dizer ou não podiam me dizer. Para os jovens que não viveram a impossibilidade da expressão, onde uma reunião como essa aqui não poderia estar se realizando, para vocês, valorizem a conquista da democracia. Porque, efetivamente, este processo foi um processo que interferiu, para nós, psicólogos, muito importante, porque a nossa profissão foi legalizada em 1962, em 27 de agosto de 1962. Em 31 de março, menos de 2 anos depois, nós estávamos sob a égide de uma ditadura militar que aqui vigorou durante 20 anos, impedindo a liberdade de expressão, impedindo a liberdade de organização, impedindo que a psicologia na academia, curiosamente, se vocês forem na Argentina, o golpe militar na Argentina invadiu a faculdade de psicologia. Tem uma noite lá que é Noite dos Bastones, que é dos cacetetes, que é uma noite da UBA que se comemora quando a polícia, se comemora no sentido da resistência, quando a polícia invadiu a faculdade de psicologia, porque a faculdade de psicologia estava cheia de gente subversiva, cheia de gente problematizadora, crítica da sociedade. Por isso nós tivemos, inclusive, muitos argentinos exilados no Brasil nessa época. Temos um débito aí com os hermanos argentinos, que muitos deles vieram para o Brasil e foram formadores, influenciaram a nossa formação em psicologia. A ideia de movimento nacional de trabalhadores de saúde mental, por exemplo, aconteceu na Argentina. Nós copiamos aqui em 79 o nome que tinha acontecido lá nos idos de 72, 73. Então, são muitas as... Mas, aqui no Brasil, ao contrário, a ditadura militar não significou cerceamento. Cursos de psicologia, de filosofia foram fechados. Cursos de sociologia foram fechados. Mas cursos de psicologia foram patrocinados, foram apoiados. É curiosa a nossa relação com o campo da ditadura militar, que é exatamente uma relação onde a psicologia era absolutamente inofensiva. A psicologia não gerava nenhum incômodo, a ninguém parecia que a psicologia pudesse ser uma coisa problemática, crítica. Não, não. A convivência dos primeiros 20 anos, não se esqueça, os primeiros 20 anos da nossa vida. A vida
Esses 20 anos não sumiram no mapa. Esses 20 anos estão ainda na herança que nós recebemos. Eu posso dizer da herança direta, vocês da herança indireta, né? Por exemplo, a herança que transmitiu a ideia de que a única versão possível da expressão profissional de ser psicólogo era ser um psicoterapeuta e fazer clínica liberal, e ter um consultório e atender pessoas em regime liberal. Essa é uma herança poderosíssima. Da onde que essa herança surgiu? Essa herança surgiu de um tempo em que, diante do obscurantismo que impedia o pensamento crítico sobre o que estava acontecendo na sociedade brasileira, viramos todos, no dizer do Luiz Batista, decoradores de interior. Né? Decoradores de interior. A expressão que ele usa, bem interessante, que é para falar disso. Viramos sujeitos que vão adornar os interiores confusos, desorganizados, e nós vamos dar uma decorada, uma repaginada nas interioridades. Não estou aqui criticando a clínica. Critico, sobretudo, a ideia de que a psicoterapia é a clínica. Esse é um equívoco que nós, psicólogos, desenvolvemos largamente, um equívoco metodológico importante, porque nós, quando falamos eu faço clínica, significa que eu sou um psicoterapeuta. Nós confundimos uma metodologia, uma tecnologia de intervenção com um campo metodológico muito mais amplo, que é o campo da clínica, né? Que é o campo do fazer clínico. Nós confundimos clínica com psicoterapia. Nós viramos todos psicoterapeutas. E fora da psicoterapia não havia salvação. Quem não era psicoterapeuta não tinha o que fazer. Tínhamos lá 10% na organizacional, geralmente considerados, dentro do humanismo acrítico da psicologia dos psicólogos, vendidos para o sistema, né? Vendidos para o sistema, trabalha com organizacional, com capitalismo, vendidos para o sistema, desprezados, inclusive, pela comunidade, e tínhamos o conforto de cultivar o nosso humanismo psicológico, humanismo, né, individualista, um humanismo essencializador e naturalizador da existência de uma subjetividade enfrascada do mundo interior, da ideia de que existe um dentro das pessoas e que, se a gente não acessar esse dentro, nada acontece, e tem que ser em profundidade, tem que ser um dentro profundo, né? Essas ideias e esses conceitos super importantes na vigência de um modelo de prática profissional, modelo de prática profissional. Estou dizendo, gente, isso não apagou, isso não acabou, não, isso está presente, a herança está aí. A herança está no que nós pensamos, sentimos, representamos acerca do que é ser psicólogo. E uma parte significativa do que nós pensamos deriva desse tempo e está presente entre nós com muita força, ainda com muita força entre nós, né? Então, essa ideia de que ser psicólogo é ser psicoterapeuta, né? E ser psicoterapeuta, bom mesmo, é se for psicoanalista, né? E existem as formas legítimas de ser psicanalista e as formas bastardas de ser psicanalista, né? E de que bastardos e legítimos, o mercado é o mercado de quem pode pagar sessões, né, em quantidades que a gente estabelece quantas são necessárias, né, dentro de uma certa classe social. Vejam como isso... Só trago isso para vocês, não quero fazer escândalo, não faço escândalo com isso. Não quero fazer escândalo. Quero que ninguém fique escandalizado. Só trago isso para vocês, porque isso me ajuda a produzir a reflexão sobre os nossos modelos de atuação, sua origem e sua história, de que eles não caíram do céu, de que eles não foram inventados, surgiram do nada, de que eles decorrem de uma conjuntura histórica social, do surgimento da psicologia e das possibilidades que foram dadas num determinado contexto para o seu desenvolvimento. E por que a gente não falou de psicologia e compromisso social lá atrás? Existiram os que falaram. Eu faço parte do Instituto Silvia Lene de Psicologia e Compromisso Social. A professora Silvia Lene, por exemplo, foi uma das pessoas que, militando no campo da psicologia, disse toda a psicologia é social. Recuso essa ideia de que existe uma psicologia social, outra, né? Toda a psicologia social. Não existe psicologia que não seja social, porque ela é feita na sociedade, dentro da sociedade, né? E que levam... Mas esses pensamentos, eles são minoritários, eles são marginais dentro do desenvolvimento. O importante para nós era ser lacaniano, kleiniano, winnicottiano. Até hoje, para muitos, continua sendo fundamental. Qual é a sua linha? Qual é a sua corrente? Isso aí é o que define a identidade do psicólogo. Tem uma linha e uma corrente. Para os meus alunos, a boca pequena, eu digo, quem precisa de linha é trem, quem usa corrente é cachorro. Então, se liberem dessa história, não sejam servos de nenhuma igreja, né? Mas essa herança
A herança que nós trazemos de que fora da clínica não existe, fora da psicoterapia não existe salvação, e para ser psicoterapeuta existe um modelo de ser psicoterapeuta, que é um modelo do profundo, né? Dentro e profundo, né? Que esse é o modelo que a gente pode ser um bom psicólogo, se eu for dentro e profundo. Esse tipo de traço que eu estou aqui exagerando por motivos óbvios, que vocês já entenderam, que estou querendo escancarar, fazer uma caricatura para permitir a visibilidade melhor do que estou trazendo para vocês, esse modelo, que é o modelo do dentro e profundo, ele permanece para nós como uma ideologia importantíssima, que nos guia ainda dentro da nossa dificuldade de saber o que significa ser psicólogo. Então, fomos assim. Herança disso é a centralidade na nossa formação das TSPs. Quer dizer, o que é um curso de psicologia? São as TSPs cercadas de alguns adereços por todos os lados, né? TSPs é teorias de sistemas psicológicos, né? Teorias de sistemas psicológicos. Não sei se aqui chamam assim também, TSPs, né? Eu chamo assim porque lá na Bahia chamam assim, TSPs, que é teoria de sistemas psicológicos, né? Como se aquilo que Freud e seus seguidores falaram, ou aquilo que o Skinner e seus seguidores falaram, ou aquilo que o Roger e seus seguidores falaram, ou aquilo que o Moreno e seus seguidores falaram, ou com aquilo que... Estou esquecendo alguém. Estou esquecendo, Freud e seus seguidores, está faltando a terceira via, os humanistas, já falei Roger, agora os humanistas. Mas está no bando da psicanálise, dissidente, está no bando da psicanálise, não quero... está no bando da psicanálise, né? Não, como se o que define a psicologia é o que alguns autores europeus, grande maioria deles, a imensa maioria deles, disseram há cerca de no mínimo, 50 anos atrás, alguns deles, o último que disse alguma coisa, fundador de corrente, 60 anos atrás, vou pegar aí a cognitivo comportamental, é uma revisão do behaviorismo, né? Mas então posso pegar que está na mesma linha lá do Skinner. Então, gente, o que essas pessoas disseram é a psicologia. O que é estudar a psicologia é estudar esses autores. Vocês percebem a dramaticidade disso, de como isso é pobre? Como isso é pobre? Porque cada autor tem sua demarche, tem sua caminhada, tem suas motivações, tem suas razões de ser, tem seu país de origem, né? Eu digo para vocês, a escala de desenvolvimento do Piaget, feita lá na Suíça, observando aquelas crianças suíças, ela não serve para me interpretar o desenvolvimento das minhas crianças aqui nas invasões de Vitória. Não serve. Não serve por quê? Porque as etapas não... O cara sabe fazer conta no sinal e toma pau na matemática. Ele dá troco agilmente no sinal, ali vendendo coisas, e toma pau na matemática. Então, espera aí, ou tem ou não tem. Né? Quer dizer assim, estas produções, por mais relevantes, e não estou aqui para desqualificar a produção, que é o cerne sagrado da psicologia, né? Cerne sagrado, em torno do qual se fazem igrejas que arrebanham fiéis que são arrebanhados não por uma razão só de crença ideológica, diz que as teorias não escolhem as pessoas, diz que as pessoas não escolhem as teorias escolhem as pessoas, né? Então já tem, quando entra na faculdade, já tem as mentes ao modo do behaviorismo, os sentimentos ao modo do Roger, e esses já estão lá, né, nas pessoas. As pessoas escolhem a teoria, né, mas elas acham que escolheram, mas a teoria que escolheu já selecionou que aquela seria os seus sujeitos. Este é um modelo que eu estou tentando traçar para vocês, caricatamente, o eixo estruturante do modelo da identidade de ser psicólogo no nosso país. E de como é que ela está refletida na formação. Por quê? Porque naquele tempo, onde todo mundo ia ser psicoterapeuta, essa ideia de que você tem que seguir uma linha é fundamental. É fundamental. Porque a linha pressupõe você adquirir a dimensão epistemológica, a dimensão teórica, a dimensão metodológica, a dimensão tecnológica. Para fazer o quê? Para ser psicoterapeuta. Então, faz muito sentido a centralidade das TSPs no mundo de fazer psicológico, onde se estruturava o fazer psicoterapêutico como fazer por excelência. Hoje eu advogo para os meus alunos que o grande desafio que nós temos num currículo é de que nós possamos, nós, professores, possamos ser capazes de oferecer a todos os alunos uma forma, um acesso ao principal de todas essas correntes teóricas, sobretudo marcado
por uma intensa crítica aos seus limites. Mas não é isso que se faz nas disciplinas. As disciplinas falam assim, não, é aqui que você vai encontrar a paz, a salvação, é aqui que você vai encontrar apaziguamento de alma, é aqui que você vai encontrar segurança. Não é? Não se apresenta os limites da psicanálise, não se apresenta os limites do behaviorismo. Se apresenta a potência, é uma disputa comercial, eu costumo dizer. Nossos cursos de psicologia estão estruturados hoje ainda sobre a forma de atender a disputa comercial pelo mercado liberal. Né? Então, essa é a nossa formação. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Há cerca de 20 e poucos anos atrás, todavia, o Brasil, fruto da luta do seu povo, deu um basta na ditadura militar. E, dando um basta na ditadura militar, fruto da mobilização popular, estabeleceu uma constituinte, estabeleceu uma Constituição cidadã. Talvez nós só estejamos hoje, como psicólogos, num seminário do CREPOP, porque existiu, nesse país, uma mobilização social capaz de produzir uma Constituição, como a lei de todos os brasileiros, marcada por um avanço na compreensão do que significa a cidadania e da ampliação do que significam os direitos de cidadania. É essa Constituição que escreveu que a criança é prioridade. Essa Constituição que escreveu que saúde é direito de todos. Essa Constituição que estendeu a noção do direito à educação. E nós só podemos estar aqui como psicólogos hoje, discutindo o CREPOP, porque nós tivemos essa Constituição. Essa Constituição, ao expandir a noção de quem tinha direitos na sociedade brasileira, o direito à proteção social, consubstanciado tardiamente, o último dos nossos sisteminhas, aí, o SUAS, né, esses 5 anos de existência, o caçulinha dos nossos sistemas, né, isso tudo deriva daquele impulso de luta, de mobilização social que inscreveu na Constituinte. Foi um movimento nacional de meninas e meninas de rua que pautou a Constituinte e estabeleceu os artigos que dizem a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes. Não foi nenhum político brilhante, interessante, crítico, criativo. Não. Foi o povo, a mobilização da militância, a mesma militância que lutou pelas diretas, a mesma militância que lutou pela democratização do país. Essa militância inscreveu. Estou querendo dizer que ninguém ganhou nada. Foi conquista. A Constituição é uma conquista da sociedade brasileira. É uma conquista de muitas lutas populares, lutas profundas. E, de alguma maneira, este momento, ele marca uma diferenciação, e nós estamos colhendo os frutos disso aí. É que, como diz o Lulu Santos, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem nenhuma vontade. Né? Nós temos um patamar de dívida histórica, o patamar do que se definia como cidadania nesse país. Era tão elementar, tão básico, era tão, era tão orgânico com aquela definição do Nina Rodrigues, que eu falei para vocês, que tem gente inferior e gente superior. Né? Isso era tão normal na sociedade brasileira, tão natural na sociedade brasileira, que a nova Constituição ela vai expandir aí as possibilidades da reivindicação dos direitos. Né? E, numa conjuntura que o Odair trouxe bem aqui, neoliberal, nós, nesse país, temos avançado na busca de construir um estado de bem-estar social. Na égide da política neoliberal do Estado mínimo, nós avançamos nesse país, na linha de produção de sistemas de garantia de direitos, sistemas de proteção. Isso que é espantoso, isso que indica o vigor que o Odair trouxe na dimensão econômica, eu estou trazendo agora na dimensão política. O vigor do povo brasileiro, na sua resistência, que, a despeito dessa massa de pobreza que ele tão bem se referiu, nós temos aí esse movimento. E esse movimento vai institucionalizando um conjunto de políticas sociais, fazendo aqui a distinção que políticas públicas são todas as políticas, né, organizadas desde o Estado, em diálogo com a sociedade, para trabalhar as necessidades que a sociedade aponta como suas necessidades. Estou só querendo dizer que é tão pública a política de assistência social como a política de infraestrutura portuária. É tão pública a política de assistência à saúde quanto a política que estabelece os juros e o câmbio do país, política monetária. Estou querendo, públicas são todas. É que, às vezes, a gente, na intimidade,
trata como política pública as políticas sociais? É porque, efetivamente, estas nos interessam mais, as políticas sociais, porque é nestas políticas sociais que nós estamos sendo convocados para participar, para debater e tal. Outras nós não estamos convocados, mas estamos nos escalando. Por exemplo, democratização das comunicações. Ninguém convocou os psicólogos para isso, ninguém convocou nada da sociedade brasileira. Não é uma discussão típica da psicologia, porque não envolve assistência. Mas nós, como psicólogos, somos capazes de perceber o quanto a manipulação dos meios de comunicação é nefasta do ponto de vista da produção das identidades, dos sentimentos, das formas de subjetivação que vão se disseminando entre nós. E aí nós falamos, nós queremos dar palpite nisso. Queremos dar palpite como psicólogos? Sim, como psicólogos. Mas queremos dar palpite também como cidadãos, né? Então, essa condição de que a compreensão da política pública não pode ser associada estritamente à política social, e a gente não pode se referir à política pública como se fosse política social, como se fosse política pública. Porque aí a gente perde a dimensão da intensidade dos conflitos no âmbito do Estado para o financiamento das políticas sociais. É uma queda de braço passar o orçamento de 3 bilhões para o serviço, a assistência social, passar isso para 13 bilhões, é uma queda de braço. Uma queda de braço dentro do governo, uma queda de braço dentro do Congresso. Queda de braço com quem? Com a turma que quer construir o porto. Com a turma que quer construir estrada para transportar soja. Eu falo, vocês vão botar esse dinheiro no orçamento para ficar fazendo política compensatória para essa gente pobre? Bota a estrada para a soja passar, que aí o mercado vai dar conta de tudo. Então, para a gente perceber que, no âmbito do debate das políticas públicas, nós precisamos localizar que, efetivamente, nós estamos falando de um cenário, de uma esfera, onde a disputa pelos recursos finitos se estabelece em todos os planos, em todas as dimensões. E as chamadas necessidades das pessoas, cuidar das pessoas, que vem na boca dos candidatos a presidente de todos os cargos executivos, é preciso cuidar das pessoas. Nós sabemos que, a maior parte das vezes, isso não passa de uma retórica demagógica e que, na verdade, é preciso falar para as pessoas que votam, para que elas votem, mas que os grupos que efetivamente serão privilegiados, prestem atenção, estamos no momento eleitoral, os grupos que serão efetivamente privilegiados com a gestão de A ou de B são grupos distintos. A história tem mostrado isso, são grupos distintos que são privilegiados na hora da decisão política de alocar o orçamento. Quem é que vai receber o dinheiro, quem é que não vai receber o dinheiro, para onde que vai o dinheiro. E aí, contra fatos, não há argumento, né? Então, eu acho que aí nós precisamos de estar atentos para a dimensão conflitiva do campo das políticas públicas. Nós não podemos ser psicólogos despolitizados nas políticas públicas. Nós não podemos ter uma visão psicológica, humanista dentro das políticas públicas. Não é que não podemos, é que isso não vai resolver nada, isso não vai levar a gente a nada. Se a gente tiver uma visão psicológica, uma visão humanística, uma visão ingênua, se a gente achar, por exemplo, que os gestores têm... Os psicólogos adoram isso. Os gestores têm resistência. Os gestores estão disputando, os gestores estão sendo... A alma do gestor, a cabeça do gestor está sendo disputada por força, por gente organizada, que quer puxar para cá, que quer puxar para lá. Não é isso? Então, sempre nos cabe a pergunta de como é que nós estamos puxando. Como é que nós nos constituímos um grupo que também puxa? Quais são os interesses que nós estamos sistematicamente defendendo, apoiando? Né? Como é que nós estamos nos organizando e nos mobilizando para que os interesses, que parecem que são aqueles que nos interessam, né, possam ser contemplados dentro dessa disputa política, dentro do Estado? Essa disputa política que é uma disputa sempre por orçamento. Por orçamento. Se não tem dinheiro, não tem política. O que caracteriza que uma política ganhou o estatuto de importância é quanto de dinheiro que foi alocado. É óbvio que não basta ter só dinheiro, mas o dinheiro, o recurso, a disputa pelo recurso econômico reflete a força dos interesses em mobilizar a parte, né, fundamental. É óbvio que tem outras dimensões ideológicas, é óbvio que tem outras dimensões que a gente poderia analisar. Mas estou querendo dizer para vocês é que ou a gente se organiza para poder exercer nesse plano das disputas uma posição,
ou, efetivamente, nós vamos ficar falando que as pessoas têm muita resistência com a saúde mental, né? Ou de que os políticos querem que o povo fique na ignorância, para ele continuar a não saber votar. Nós vamos ficar reproduzindo certas fórmulas ingênuas. Por quê? Porque, efetivamente, refletem a nossa pouca apropriação em torno do tema das políticas públicas, né? Então, para nós, psicólogos, o Guimarães Rosa, meu conterrâneo mineiro lá, ele fala que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Pura necessidade. Os psicólogos não se deslocaram da sua condição elitista por uma questão de, nossa, agora percebemos o quanto existem outros grupos sociais que precisam de nós, vamos tentar oferecer para essas pessoas também algo da nossa profissão. Não se passou isso. A questão é de que o mercado liberal produziu um estreitamento. Você tem uma máquina de produzir psicólogos que multiplica os psicólogos de uma forma geométrica. E você tem um crescimento aritmético das classes médias, que é aquilo que o Odair falou. Um país que passar para a classe média tem que rebolar bem uns 15 anos. Tá certo? Então, a classe média cresce muito devagarzinho. E os psicólogos, que são, eu usar a palavra parasita, mas não é exatamente parasita, é comensais. Os psicólogos, como comensais das classes médias, passaram a ter um problema. Começou a ficar saturado. A classe média começou a ficar pequena para o tanto de psicólogo que só tinha e só sabia fazer uma coisa, psicoterapia, que só tinha esta habilidade treinada na faculdade. E a classe média ficou pequena. E aí começa a ter um problema, que é o problema de, um movimento dos psicólogos sem cliente. Eu quero o meu cliente, eu também tenho direito a um cliente, né? Quer dizer, todos os psicólogos têm que ter direito a uma cota de clientes, né? Então, antes que a gente chegasse a esse ponto do movimento dos psicólogos sem cliente, nós fomos beneficiados pelo processo da Constituição de 88. E assim, sem que as nossas faculdades tivessem nos preparados, já em 1983, 84, nós fomos convocados como psicólogos antes do SUS, antes da Constituição. Nós fomos convocados para fazer um serviço na perspectiva da reforma sanitária de saúde mental, através das ações integradas de saúde, as AIS, Ações Integradas de Saúde. Foi assim que eu entrei no serviço público. Foi assim que, em 1984, eu e mais 300 colegas lá em Minas Gerais fizemos uma seleção pública e entramos pela porta da frente, porque até então só tinha psicólogo de serviço público quem era afilhada ou neta ou sobrinha do deputado. Aliás, diz que todo deputado canalha tem uma ou duas sobrinhas e afilhadas que são psicólogos. Então todo deputado canalha. Diz que toda psicóloga tem um deputado canalha. Diz que todo deputado canalha sempre tem 2 ou 3 que ele vai arranjar um jeitinho de colocar, de encaixar, de pôr no lugar lá. Esta era a forma dos poucos psicólogos que estavam no espaço do Estado fazendo políticas públicas. Eles entravam assim. E, de repente, nós entramos pela porta da frente, uma seleção pública, 300 de uma vez, em várias cidades ao mesmo tempo. E assim nós não sabíamos, nós estávamos começando naquele momento a história coletiva dos psicólogos na saúde pública brasileira. Sou dessa geração. Sabe o que eu fiz? Eu levei meu consultório de psicanálise lá para o posto de saúde, eu fui atender. Igualzinho era no meu consultório, eu levei lá para dentro. Lista, sessão, quantas por semana. Não fui só eu, foi minha geração que fez isso. Sabe por quê? Nós só sabíamos fazer isso. E tínhamos os dogmas, o dogma do setting. Para isso que servem as igrejas, para dogmatizar. Então, nós tínhamos o dogma do setting. Ou vocês não sabem, há 20 anos atrás, quando a gente estava discutindo a construção dos primeiros CAPs, um dos principais elementos de confronto que nós tivemos de fazer, nós, os propositores, inventores, criadores dessa invenção de atender gente doida que chama CAPS,
nós tivemos que enfrentar o debate com a psicanálise, que não queria deixar a gente fazer aquilo, considerava que aquilo era uma perversão, aquilo era uma distorção, aquilo era muito perigoso, aquilo era muito sério. O que vai acontecer? Porque na igreja se rezava o tal dogma do setting. Estão entendendo como é que isso funciona e opera na cabeça como limitador, como impossibilitador de que nós possamos ter outras formas? Porque nós acreditamos piamente nas coisas que as igrejas dizem para nós. Eu não estou propondo ateoricismo, não estou querendo fazer uma crítica obscurantista, jogue a teoria fora, nada disso. Eu estou propondo que nós temos uma relação crítica com a teoria. Que a teoria, nós nunca esqueçamos que a teoria é sempre uma pobre, uma limitada tentativa de descrever o real, que o real é que é complexo, e de que nenhum teórico, por mais inteligente, fantástico que seja, possa ter descrito o real suficientemente, porque o real é isso, a coisa complexa, e que nós só conseguimos acessar através da mediação da teoria. E a teoria é tudo que a gente inventa. É quando a gente atende 5 casos e descobre uma coisa que se repetiu nos 5. Você fala, olha que legal, isso aqui está presente toda vez que acontece isso. Você faz uma relação. E ali, quando você anuncia, comunica e divide com seus colegas, você está produzindo teoria. Você está teorizando. Então, nós abrimos mão de teorizar em nome de ficar seguindo corpos teóricos dogmáticos de uma forma que eu estou dizendo para vocês, ideológica, prejudicial ao desenvolvimento. Eu estou dizendo isso porque eu fiz isso. Eu levei o consultório lá para dentro. Foi preciso, né, muita desistência, muito abandono, foi preciso muita esfrega com a realidade das classes populares para eu poder começar a perceber. Porque eu sempre digo, os psicólogos, nós somos, às vezes, desinformados. Às vezes, somos até equivocados, mas nós não somos estúpidos. Toda vez que nós tivemos oportunidade de estar com as pessoas em situação, nós temos uma predisposição, uma abertura para lidar com essas situações. Essa predisposição, quando ela está presente, ela abre as janelas e a gente acaba teorizando e depois manda lá para a academia e vão formar os nossos colegas que vão vir no futuro. Não é isso? Tem sido assim a história das práticas. Como é que você aprendeu a trabalhar no CAPS? A clínica ampliada veio da onde? Veio da relação com os psicóticos, veio da invenção das oficinas, daquela confusão pouco definida no começo, que foi se estruturando. Hoje é possível. Eu dou uma aula sobre a clínica ampliada. É possível, tem recurso sistematizado. Muita gente escreveu sobre isso. Este é o caminho da produção de uma teoria que seja uma teoria relacionada com o nosso povo. Então, não foi por boa vontade que nós fomos às fronteiras da exclusão. Nós fomos porque não tinha cliente, e a Constituição estava dizendo que o povo tinha direito e que tinha coisa para fazer com o povo. Nós não fomos ao judiciário porque o judiciário se iluminou. Foi porque o ECA diz que criança é prioridade. Nós entramos no judiciário, foi pela porta da criança, que o juiz fala, eu não sei agora. Antes eu sabia dizer, fica com o pai, fica com a mãe, porque eu julgava aqui da minha cabeça. Agora diz que a criança é prioridade. Não entendo isso. Preciso de um perito para me ajudar a entender isso. E aí você tem a presença do psicólogo pela via da vara da família, construindo um lugar pericial, pela via da afirmação da criança como prioridade. Estou querendo dizer que a história da constituição, da nossa participação nesses campos, essa história, estamos fazendo juntos, ao vivo e a cores, com uma programação que nós estamos transmitindo agora. Né? Nós estamos fazendo... Esta é a história, não tem uma história que está nos livros, não. A história são vocês que estão trabalhando nas políticas públicas. A história é a história das relações, dos impasses, das dúvidas, das dificuldades que a gente tem no cotidiano para ocupar esse lugar. Né? E essa é uma história que só pode ter uma boa solução se a gente conseguir reunir os coletivos que trabalham com as mesmas coisas para refletirmos sobre as dificuldades de toda a natureza que nós temos para fazer os nossos exercícios. Não tem solução, não adianta, pode ir para análise pessoal, pode ir para supervisão pessoal, pode levar cantar tem uma expressão, cantar seus contos, vamos lá, cantar os seus contos lá para o seu analista pessoal, dizer que você se sente assim, assado, que o serviço te provoca, que aquele caso te mobilizou. Ok, isso pode até ter algum efeito para você, mas tem um efeito muito restrito para você. Quando você reunir com a sua equipe e disser para a sua equipe que aquele caso se mobilizou, e a seu colega fala, pô, cara, a mim também, e o outro também,
que legal. Então não é assim uma coisa tão idiosincrática, porque eu acho que papai não me amou, mamãe não me amou, que agora, quando ela fala do desamor que eu estou sentindo, mas que é uma coisa que tem outra dimensão. Nessa hora nós vamos começar a superar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, a possibilidade da superação é uma possibilidade necessariamente coletiva, da gente conseguir organizar espaços de reflexão sobre isso que a gente não sabe fazer. Sabe por que não sabe fazer? Sabe por que a gente não sabe trabalhar no CRAS? Porque nós não tivemos uma vírgula sobre assistência social na formação do psicólogo. Uma vírgula sequer. Nem falaram para a gente que existia esse negócio que chama proteção social ou assistência social. Não falaram, nunca falaram disso. E, de repente, nós vamos para uma política. Nós vamos lá para a ponta dessa política. Sequer nós, muitas vezes, estamos informados da luta que foi e de quais foram os interesses, e como é que se construiu, se gestou a produção desse sistema. Nós achamos que esse sistema está lá porque eu estou precisando de um emprego, já me formei, a barra em casa está pesada, o cliente não aparece, não é isso? Não tenho cliente e eu preciso de me virar, porque a turma está pressionando. Como é que é? Não vai trabalhar, não? E cadê? E não vai produzir, não está empregado? É legítimo que todo mundo que se forma em psicologia queira trabalhar. Eu já vou para a conclusão. Não, eu mesmo estou contando o tempo, porque eu tenho que viajar. Então, eu tenho que contar o tempo, porque eu quero ouvir vocês. Então, vamos botar um ponto daqui a pouquinho, vou só concluir aqui com vocês mais 5 minutos, e a gente faz um diálogo, porque depois eu tenho que, de fato, pegar um voo, não posso perder, entendeu? Então, por isso que eu estou atento aqui, mais do que ele, eu estou atento. Ele é um superego virtual. Superego virtual. Eu estou aqui me policiando. Eu perdi de marcar o tempo porque eu me interessei pela palestra. Muito bem, obrigado. Então, nós... Eu estava dizendo para você, então, a superação pressupõe um trabalho coletivo, um trabalho de construção de invenção. Porque esses espaços... Gente, nós temos um problema, alguns desafios, que é o meu tema aqui. Nós temos alguns desafios. Eu já falei, nós temos um desafio de classe. Vocês estão entendendo? Aquele lugar onde você foi trabalhar no CRAS, aquele lugar onde você foi trabalhar no CAPS, aquele lugar onde você foi trabalhar na unidade de liberdade assistida, para você, até antes de trabalhar, era uma paisagem. Uma paisagem inscrita no seu mapeamento da cidade como um lugar, inclusive, que você devia evitar de ir, porque é muito perigoso. Claro, este é um modo de relação que nós temos com o território. Vejam só, o conceito de território é fundamental na saúde, o conceito de território é fundamental na assistência social. Né? A ideia do CRAS, estou falando muito do CRAS, que é o último sistema, é o que tem demandado mais angústia das pessoas, porque no sistema prisional nós já botamos lá a boca e dissemos, olha, não está correto, nós não vamos ficar fazendo esse papel de como é? Madame Diná, não? Como é que é? Mãe Diná. Não vão ficar, nós já botamos as manguinhas de fora, nós já nos apropriamos. Você sabe por que é possível isso? Porque é um processo histórico de 5, 8, 10 anos que os psicólogos do sistema prisional estão tentando se reunir nacionalmente, discutir, falar da sua prática e perceber que no Pará e no Rio Grande do Sul, em Minas, é tudo muito parecido. É uma caminhada. Quando chega uma resolução como aquela, que ainda apresentou problemas de consenso interno e por isso ficou fraca para fora, fraca com o juiz. Por quê? Porque dentro de casa tem alguém dizendo, não, vocês estão errados, não pode fazer isso, não. Então, como é que eu vou enfrentar o juiz se nós não produzimos um consenso juntos? Tá certo? Um consenso. Gente, o combinado é esse. Essa é a nossa pauta comum, a nossa agenda comum como psicólogo. Como é que eu vou enfrentar os outros poderes externos se eu não produzir consenso aqui dentro? Então, nós precisamos produzir o consenso. O que enfraqueceu a resolução não foi porque tinha eleições do Conselho Federal, e na eleição do Conselho Federal a turma da oposição estava lá e caiu de cacete na resolução e denunciou, então ficou fraco, claro que tem que recuar, ficou fraco, tem que recompor a unidade dessa resolução, mas eu quero resgatar é que os psicólogos do sistema prisional construíram uma estrada, e essa resolução é um ponto dessa estrada, não é o ponto de chegada, o fim, não. É um ponto dessa estrada. Precisa de rever? Não tem problema, senta todo mundo lá e vai rever de novo. E pode rever tantas vezes. Nós não temos esse problema entre nós. Nós precisamos de chegar aos nossos consensos acerca do qual é a melhor maneira, mais digna, mais ética, mais consistente do ponto de vista técnico.
de fazer as coisas. Com uma população, como eu estou dizendo para vocês, que nós não conhecemos. Nós não sabemos nada dela. Era paisagem no território definido como paisagem perigosa. Interior do estado, de um lugar que você fala assim, eu não vou nem se me pagarem a passagem. E, de repente, você está indo lá para trabalhar. Você disse que não ia nem te pagando a passagem para passar um fim de semana, e agora você vai 3 vezes por semana. Aí tem um problema. Você vai e volta 3 vezes por semana. Você não vive com aquela gente. Ora, mas você trabalha no CRAS, você trabalha com a comunidade. Comunidade, mas ela não é sua comunidade, de maneira alguma ela é sua comunidade. Porque você não se faz pertencente a ela, porque você é um cara que cai de paraquedas segunda, quarta e sexta. Cai de paraquedas naquela comunidade, naquela unidade, e o seu trajeto naquela cidade é da rodoviária até a unidade, e da unidade até a rodoviária. Como é que você pode construir laços sociais com uma comunidade baseado nesse tipo de vínculo? Não é um vínculo muito adequado para construir laços sociais. Então, nós temos esse obstáculo. Nós temos um obstáculo que está dentro da nossa condição de classe. Nossa relação com esses empregos nas políticas sociais não pode ser utilitária. Nós não podemos ver nessa oportunidade apenas a dimensão utilitária de que nós precisamos dar justificativa social, que somos um psicólogo trabalhador, que estamos empregados, que temos um emprego. Então, esta relação, ela começa a ser problematizada. Eu sei que, para muitos de vocês, ela começa a ser problematizada. Porque a política social não pode servir aos psicólogos, do ponto de vista da sua empregabilidade, sem que os psicólogos sirvam à política social. E aí, sirvam, eu não estou querendo dizer estar de corpo presente, cumprindo horário, não. Sirvam, eu estou querendo dizer do servir, né? Do serviço, de oferecer-se a. Oferecer-se para co-construir, para co-estabelecer esses pontos de sustentação dessa nossa presença como uma profissão nesses lugares. Então, nós temos esse obstáculo, que é o obstáculo de natureza de classe, eu acho que é um obstáculo importante. Nós fazemos parte dos privilegiados dessa sociedade. Nós fazemos parte da elite dessa sociedade. Mesmo se a gente está reclamando que os 1.800 estão ruins de salário, né? Nós fazemos parte dos privilegiados dessa sociedade. Nosso capital cultural nos faz sujeitos altamente diferenciados nessa sociedade. Nós somos os que fomos à universidade. Nós somos privilegiados. E nós não conhecemos da vida dessas pessoas. Nós não conhecemos dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas formas de elaboração. E não queiram levar criticamente. Eu participei como conferencista do primeiro Encontro Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negros e Negras em São Paulo, que aconteceu na USP. Foi muito interessante. E tinha um colega nosso que se chama Zé Moura Gonçalves Filho, que tem um texto brilhante, que eu considero um dos melhores trabalhos de psicologia social do Brasil, que se chama A Humilhação Social como um Desafio Ético-Político para a Psicologia. A humilhação social. O Zé Moura descreve, depois de 10 anos trabalhando no subúrbio, no São Paulo, na Vila Joanísia, ele descreve, no contato com aquelas mulheres pobres, convivendo e co-participando da vida delas, ele descreve um sentimento fantástico, útil a todos vocês que trabalham com o povo, que é o sentimento de humilhação social, como uma emoção típica dos subalternos, daqueles que fazem parte das classes populares brasileiras. E eu, lá na plateia, né, fiz lá uma brincadeira, porque um rapaz falou da importância, porque eu falo assim da psicanálise, né? Aí alguém lá da igreja quis defender que a psicanálise é muito importante. Não adianta fazer isso. Eu estou usando só como argumento, não preciso defender a psicanálise. Eu fiz formação psicanalítica, não preciso defender a psicanálise. Mas o cara quis defender, e eu falei assim, olha, mais vale um Zé Moura na minha mão do que 2 Freud voando. Entendeu? Então, mais vale o Zé Moura, porque o Zé Moura fala de uma coisa que, quando vocês lerem, convido vocês, está na internet, à disposição na revista da USP, A Humilhação Social como um Desafio Ético-Político para a Psicologia. Recomendo que vocês leiam. Porque, quando você lê aquilo, você vai no dia seguinte para o CRAS, e você vai para uma outra cabeça. Você entende um pouco, você se localiza. Sabe por quê? Porque Zé Moura está falando do nosso povo. Então, dizer para vocês, um dos grandes desafios, já toquei nele, é o desafio também do campo teórico. Nossas concepções teóricas não dialogam com o concreto da nossa vivência.
Nós queremos ficar em... Alguém já perguntou para você no CRAS se você era craniano, freudiano, qual era a sua linha teórica? Não pergunta, gente. Não pergunta. Quando você vai trabalhar lá no Serviço de Proteção à Criança, quando você vai trabalhar lá no Liberdade Assistida, alguém pergunta se você é psicanalista, se você é behaviorista, se você é gestaltista? Não pergunta. Nós continuamos marcando nossa identidade por questões que não dizem respeito ao mundo que nós estamos vivendo hoje. O mundo que nós estamos vivendo hoje está nos pedindo um outro tipo de coisa. Está nos pedindo o quê? Eu acho que já foi apontado aqui na palestra anterior. Está nos pedindo uma disposição e uma abertura ética para a escuta daquilo que nós não conhecemos, não sabemos, nunca experimentamos. Uma disposição para a relação com o desconhecido. O Brasil não conhece o Brasil. Nós não conhecemos as classes populares. A psicologia não conhece as classes populares. Não conhece porque não ouviu, não escutou, não conviveu, não se relacionou, não se vinculou. Então, não conhece. Não conhecer não é obstáculo para conhecer, é condição para conhecer. Afirmar a ignorância não é obstáculo. Afirmar a ignorância, afirmar o não saber, é condição de encontrar com. Então, eu digo, através das políticas sociais, a psicologia brasileira está tendo a oportunidade histórica de encontrar com o povo brasileiro. Superando aquela condição elitista, encontrar com o povo brasileiro. E encontrar como uma oportunidade, como uma dádiva, como um... Vejam, os políticos têm expectativas sobre o que pode um psicólogo. Quem quer pegar galinha não fala show. É óbvio que eu não posso dizer para o político, cara, você está totalmente equivocado a meu respeito. Mas eu preciso de construir um diálogo com as expectativas sociais em relação à nossa prática. E esse diálogo, foi muito bem dito aqui anteriormente também, que as demandas não são necessariamente para serem atendidas. As demandas devem ser analisadas. E algumas delas, inclusive, recusadas. Tem certa coisa que as pessoas têm expectativa que nós falamos, que com jeitinho, muito delicadamente, nós vamos demonstrar para o interlocutor que ele está enganado ao nosso respeito, que nós não somos disso, né? Nós somos de outra coisa, né? Mas nós temos que construir essas relações. E essas relações são com as comunidades, são com os gestores que nos solicitam coisas. Tá certo? Agora, insisto, não dá para bancar isso individualmente. Sabe por quê? Individualmente, eu só me sinto impotente, perdido, sem recurso, despreparado. Eu só tenho a dimensão negativa que me afirma naquela situação. E assim, e agora sim, ele falou que não estava nem contando, eu falei, então deixa lá. Então, mas eu estou querendo trazer para vocês a possibilidade da superação que nós temos como grupo profissional. Né? A crise, dizem, crise é a combinação em chinês de dois ideogramas, risco e oportunidade. Então, eu diria que, com a nossa intensa presença nas políticas públicas, nós vivemos isso, nós vivemos a crise, nesse sentido positivo, risco e oportunidade. Risco de que nós possamos, como psicólogos, né, contribuirmos para os processos de dominação, para os processos de exploração, para os processos de desmoralização das políticas públicas, desmoralização do Estado, desmoralização das instituições. Oportunidade. Oportunidade de que nós, como psicólogos, estabeleçamos uma contribuição real à sociedade brasileira. Que, cada vez mais, a gente expanda a noção da psicologia como um recurso efetivamente importante. E nós, que somos psicólogos, não tem nada que nos faça mais feliz de perceber que a nossa disciplina, o nosso saber, o nosso conhecimento, efetivamente está colocado para a transformação da vida das pessoas. Está colocado para a mudança, está colocado para que coisas interessantes, felizes, libertadoras aconteçam. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa identidade como profissionais, e nós temos essa oportunidade. Então, nós vamos perceber o campo das políticas públicas como esse campo. E nós temos a ferramenta que nos convoca é o CREPOP. A ferramenta que nos organiza é o CREPOP.
Então, nós somos uma categoria que, além no risco e na oportunidade, nós temos um salto, um passo já dado na direção da oportunidade, porque nós temos a possibilidade concreta da superação dos nossos limites para que nós possamos ajudar que a psicologia possa ter uma presença digna na sociedade brasileira, colaborando para que essa sociedade seja melhor para todas as pessoas que vivem nela poder ter sua existência. E felizes também, porque, modestamente, cada um, né, vai estar empregado, vai estar recebendo o seu salário e vai estar fazendo uma coisa que é útil, que é boa, que é importante para toda a sociedade. Obrigado. Acabamos de ouvir o professor, doutor, um dos fundadores do CREPOP, especialista em saúde coletiva e que coordena o IPSE-UFBA, Marcos Vinícius de Oliveira Silva. Bom, na sequência, nós vamos passar para o debate sobre o tema em questão. Para tal, eu convido para mediar esse debate a conselheira responsável pelo CREPOP na gestão do segundo plenário do CRP 16, a psicóloga Mônica Nogueira Vilas Boas. E relembro que é possível participar aqui no auditório, enviando perguntas, ou então fazendo as perguntas pelo próprio microfone, e também em casa, pelo eventos@crp16.org.br. Tá certo? É só alguns lembretes para que todos os participantes entreguem a avaliação do seminário que receberam junto com a pasta aí, na secretaria do evento, que fica aqui na entrada do auditório do SENAC. Na secretaria do evento estão também as indicações das placas dos Conversando Sobre, que é a roda de conversa, né, que acontece vai acontecer após o final do debate, e as salas respectivas. Bloco A, sala 8, transtorno mental grave. Bloco A, sala 9, práticas psicossociais. Bloco A, sala 11, adolescência e violência. Bloco B, sala 204, álcool e drogas, e Bloco B, sala 208, violação de direitos. Agradecendo também a presença do psicólogo Renato Carlos Vieira, que é diretor-geral do Hospital Estadual de Atenção Clínica, aqui nesta tarde, representante do secretário de Estado da Saúde, Anselmo Tosi. Damos, então, aberto o debate com a mediação de Mônica Nogueira Vilas Boas. Vamos abrir, então. Boa tarde. Vamos abrir, então, para as perguntas. Fiquem à vontade para escrever, ou também, quem quiser fazer alguma colocação, microfone. Não temos perguntas? Microfone para a Gliciane ali, por favor. A senhora não se apresentou, a nossa presidente. Enquanto o microfone não chega lá, fazer mais um lembrete de que o plenário do CRP 16, após a eleição, para o triênio 2010-2013, vai tomar posse oficialmente hoje, às 19 horas, no auditório 1 da Assembleia Legislativa. Estão todos convidados. Olá, meu nome é Gliciane. Eu não posso deixar de sair daqui sem dizer a você o quanto eu me senti alimentada, né? Não só nas suas palavras, mas no seu jeito de falar, né? Na sua força e na sua energia. E o quanto eu saio daqui hoje muito mais feliz com a psicologia que eu faço, que eu vivo, que eu quero. É muito gostoso poder ver alguém que vem de um outro lugar e traz para a gente informações que, às vezes, a gente fica aqui se sentindo meio que só, né, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente percebe. E aí, quando eu vejo o Odair Furtado, hoje pela manhã, eu tive o prazer de ser aluna do Odair, lá em São Paulo, e agora você, né, dizendo essas coisas, é muito gostoso isso, né? Eu só não quero deixar de ir embora sem te agradecer, né, pela sua energia, pelo seu jeito de falar, que faz essa psicologia nossa tão bonita como é. Obrigada. Obrigado a você. Deixa eu montar. Pessoal, caso não haja mais perguntas... Já se inscreveu. Acho que o pessoal não sei se é bem uma pergunta,
Mas, meu nome é Fernando, eu trabalho no CRAS, né? E a gente, como caçula, né? Esse sistema como caçula aí das políticas sociais, a gente está no processo de encontro com o desconhecido mesmo, né? E tentando sistematizar, teorizar, se organizar. Então, aproveitando a fala... Fernando, você pode se levantar para... Então, aproveitando a fala do professor, eu queria só passar um informe que os trabalhadores do SUAS eles estão num processo de organização, justamente para fortalecer o SUAS, né, esse sistema, esse direito. E, no final desse ano, 16 e 17 de dezembro, vai ter o Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUAS. E aqui no Estado, a gente está no processo de construção do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS. Já tiveram 2 reuniões, 2 encontros. Hoje teremos outra reunião, vai ser na Assembleia Legislativa, 1 hora antes da posse da nova plenária. Então, quem for para a posse da plenária, aproveite, chega 1 hora mais cedo e participa dessa reunião, porque ela vai estar construindo... essa história que a gente está construindo no SUAS, da participação da psicologia no SUAS, junto com os assistentes sociais e outras categorias profissionais, é a gente que está construindo, fazendo. Então, quem trabalha no SUAS e puder, tiver essa oportunidade de participar, a gente vai estar se reunindo, provavelmente num salão lá, ia ser no auditório 1, mas a plenária vai tomar posse lá, então vai ser num outro salão. Então, estão todos convidados para participar e para a gente se inteirar dessa discussão a nível que está se dando a nível nacional e que vai culminar num seminário nacional lá em BH, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Fernando. Aliás, 2 comentários. O primeiro, Luciano, é que um dos motivos que me faz também feliz de estar aqui com vocês hoje é porque, em 1987, eu era conselheiro vice-presidente do CRP-04. E eu organizei aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, uma reunião convocando os psicólogos do Espírito Santo para se organizarem para ter aqui um escritório do Conselho Regional. Não tinha um escritório do Conselho, só tinha uma delegada do Conselho aqui, né? Um representante, né? E não tinha escritório. E aí apareceram, na época tinham aqui já uns 80, 90 psicólogos trabalhando aqui no Espírito Santo, 87, e apareceram umas 12 pessoas, cuja característica é que nenhuma conhecia uma outra, e nenhuma era daqui de Vitória. Eram 17 estrangeiros que estavam aqui, 12 estrangeiros que estavam aqui e que a gente se reuniu num lugar aí. Então, essa coisa, estou citando esse fato, para dar a dimensão dos processos, né, gente? Eram 17, não tinha formado nenhuma turma aqui, eram 12, não sei porque eu estou com o número 17. Eram 12, ninguém tinha formado aqui, e eram todos de fora e nenhum conhecia um ao outro, não existia comunidade, né? Então, aquele momento foi um momento legal, que foi um momento de criar uma comissão para começar a produzir a ligação entre as pessoas. Então, muito bacana a gente chegar hoje, na posse do plenário, da segunda plenária, né? Terceira plenária, com essa estruturação da psicologia capixaba, com essa estruturação da psicologia no Estado. Falando de 1987, gente, outro dia mesmo, está ali atrás. Sei que a maior parte aqui não tinha nascido, né? Boa parte não tinha nascido. Mas 1987 está ali atrás, é muito cedo, é muito pouco tempo. Então, a gente perceber esse sentido histórico de que nós estamos construindo. Às vezes, nós ficamos muito marcados pela dimensão negativa, pela falta, um registro muito histérico pela falta, né? Então, é preciso dar conta da potência, do que nós já temos, do que nós estamos andando, do que nós estamos produzindo, que vai no mesmo sentido aí, de reforçar a sua fala, que é isso, nós vamos organizando, nós estamos em processo, nós estamos construindo. E você lembrou bem, nós não estamos sozinhos. Hoje não dá para falar de atuação de psicólogo em políticas públicas sem lembrar que em todas as políticas públicas que nós estamos presentes, nós atuamos na tal da equipe multiprofissional. Então, as condições de trabalho, a precariedade, nós temos que resolver nossos assuntos internos, nossa contabilidade interna, nossos acertos internos, inclusive para dialogar com os parceiros das outras profissões, para dialogar numa posição bem consistente, né, dentro da equipe multiprofissional, para dialogar, né, de psicólogos para outros, e não assim de psicologias, né, cada psicólogo uma psicologia, né,
É um caos, às vezes, conversar com os psicólogos de uma equipe, conversar numa equipe, porque cada um diz uma coisa. Vamos combinar que a gente precisa fazer um acordo entre nós, entre os pares. Não tem que ser acordo sobre tudo, não. Consensos mínimos. Nós somos psicólogos criativos, pessoas muito... Aliás, nós somos psicólogos, eu tenho que dizer, nós somos psicólogas criativas, né? Tem que ser tudo no feminino, porque nós temos 87% da nossa profissão hoje é da mulherada. Então, é isso, é vocês, as psicólogas. Aliás, eu propor ao Conselho Federal que passasse a adotar-se, a partir de agora, assim, as psicólogas e psicólogos, porque, literalmente, né, nós somos uma maioria de psicólogas. Então, tem a ver também com sonhos, os sonhos desse universo feminino. Essa é uma profissão que não se interessa, curiosíssimo, não se interessa pelas questões de gênero. Eu comentava isso com o André ontem. A mulherada da psicologia não quer saber da questão de gênero, mas ganha 30% a menos de salário. Vocês viram contar aqui o daí falar? A mulher 30% a menos de salário. Não quer saber de gênero, não? Toma na cabeça. Toma na cabeça, é assim, né? Toma no bolso, né? Diz que a vida de distraída é cheia de surpresa, né? Então, tá assim, sem notar exatamente o que está acontecendo, o prejuízo está aí, se incidindo. Então, esse é um tema também que eu acho que a gente tem que colocar na ordem do dia, que é a incidência da questão de gênero, que faz uma outra forma de fazer política, que faz uma outra forma de perceber as coisas, que cria aí um corte, né, um corte feminino para a profissão. Eu não tenho problema, eu sou já convencido de que o domínio feminino é inevitável, eu não sou rebelde em relação a isso, mas acho que é preciso que vocês exerçam efetivamente essa condição de domínio e que percebam aí o atravessamento da questão de gênero na contratação de vocês para as políticas públicas, porque o salário é menor, porque que acham mulher não precisa de muita coisa, não. Um ser emocional, um ser afetivo, que não tem racionalidade assim, ativa, né? Estou dizendo o estereótipo, né? Então, é preciso pensar na incidência da questão de gênero do ponto de vista da definição desse mercado de trabalho, do salário, das condições, né? Porque, historicamente, a humanidade masculina sempre abusou da humanidade feminina, isso é verdade, né? Vou aproveitar aqui também a oportunidade, né, estando aqui à mesa, mas gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma colocação para o Marcos. Dentro dessa questão da formação, essa dificuldade que foi muito bem explicada, né, historicamente, da nossa profissão, da nossa formação em agora estar dentro e atendendo as políticas públicas, você colocou um pouquinho a questão das TSPs, desse domínio e tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, em termos de perspectiva. Eu sei que não tem receita, não tem fórmula, mas o que você vislumbra que poderia a formação começar a acompanhar aí para tentar melhorar nesse aspecto aí, né? O que a gente precisaria estar agregando na nossa formação para poder dar um pouco mais conta? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vocês acham que os médicos são mais atrasados que a gente, não acham? Você não acha, né? Politicamente, filosoficamente, vocês acham, não acham? Acham ou não acham? Então, eu sei disso, eu sei que as categorias pensam isso. Eu sei que nós temos uma compensação em relação ao falo médico, que é dizer que eles são pior do que a gente. A gente, assim, fica numa posição, né? Pelo menos assim, a gente fica numa posição mais pareada. Assim, eles têm mais poder, mas a gente é mais legal, né? Mais poder, mas a gente é muito mais legal que eles. A gente até estranha porque que a gente não tem tanto poder sendo tão mais legal do que eles. Mas estou falando isso porque a gente acha isso dos médicos. Hoje, existe um processo em desenvolvimento na formação médica, que eu acompanho com muita atenção, que são as pedagogias baseadas na problematização. Eu conheço já faculdades que formaram turmas de médicos com esse novo paradigma pedagógico, a pedagogia baseada, né, nos problemas. É uma forma que inverte completamente a relação teoria e prática, é uma forma que expõe os sujeitos da informação às dinâmicas da vida, que estrutura, que na medicina é mais fácil fazer isso, porque os consensos na medicina são mais fáceis de ser estabelecidos. Não, são mais fáceis de ser estabelecidos, né? As entidades clínicas, as problemáticas. Nós temos um problema de fazer consenso, né? Nós é muito difícil fazer consenso, né? Mas digamos que a gente poderia avançar
por exemplo, nos consensos mínimos acerca de um treinamento básico para exercer um suporte psicológico, ou uma coisa também chamada de aconselhamento psicológico, que lá nos Estados Unidos é um mundo inteiro de práticas profissionais, inclusive individualistas e tal, e que aqui nós não fazemos, porque aconselhamento é raso, nós gostamos só de coisa funda, profunda, né? Aconselhamento é superficial, então nós não gostamos de fazer nada superficial, nós somos importantes demais para fazer coisas superficiais, então nós não fazemos, só fazemos coisa profunda, então nós não trabalhamos com aconselhamento psicológico, por exemplo. Então, eu acho que nós podemos chegar a um consenso básico, um consenso mínimo sobre o que é esse tal de aconselhamento psicológico. E nós podemos criar formas de permitir que os nossos alunos possam ir ao encontro dessas coisas. A pedagogia por problematização funciona com relações de tutoria. Os alunos vão para a prática, orientados tematicamente, devolvem para o tutor, que passa uma pesquisa ampla sobre o fenômeno com o qual eles estão lidando. Então, eles passam uma semana pesquisando e voltam para fazer o seminário. O professor não é o cara que vai dar aula. Então, vejam que bacana. Por exemplo, o que é que as diversas teorias psicológicas poderiam dizer sobre a humilhação na escola, que agora tem o nome de bullying, mas é humilhação na escola, sobre a humilhação na escola. Tudo, de todas as teorias. Então, eu quero que você procure todas as teorias, todas as abordagens, e eu quero saber o que é que elas podem me dizer sobre humilhação na escola. Porque humilhação na escola é um problema que o psicólogo escolar tem que enfrentar. Ele tem que saber lidar. Então, ao invés de saber tudo do Skinner, tudo do Freud, tudo do Lacan, ele precisa saber assim, em que o Freud me ajuda a entender a dinâmica da humilhação na escola? Em que o Skinner ajuda a me entender a humilhação na escola? Em que, enfim, quem disse alguma coisa na psicologia me ensina a dizer da humilhação. Por quê? Porque eu sei que o meu objeto de intervenção é um objeto complexo chamado humilhação na escola ou bullying. Então, nós podemos inverter a ordem da relação da teoria com a prática, tá certo? Abrindo mão da perspectiva escolástica. O que é escolástica? A escolástica é a leitura narrativa, é a leitura lá do São Tomás de Aquino. Nós ainda estamos na escolástica, na ideia de que é preciso ter uma totalização de todo o conhecimento para poder dar palpite sobre uma coisa pequena. Não. Podem acreditar, é totalmente possível formar um bom psicólogo, um psicólogo crítico, um psicólogo safo, uma psicóloga safa, capaz de procurar o que ela precisa. Porque é isso que está acontecendo com vocês. Vocês se formaram, não viram nada dos negócios que estão mexendo, e agora estão tendo que catar aqui, catar ali. Então, se a gente treinar, se a gente combinar que é assim, que o que a gente tem que aprender na escola é aprender. Aprender a aprender. Que o que a gente tem que desenvolver na escola é uma habilidade de manejar diversos corpos e fontes teóricas, tentando extrair orientações, ideias, que possam servir de bússola para nos guiar nas conduções concretas. Quem sabe se a gente estabelecer que esta é a habilidade principal, a habilidade de ser capaz de aprender da teoria psicológica. Porque a teoria psicológica, como eu disse para vocês, de longe, o Freud, juntando Freud, o Lacan, toda a teoria psicológica, o mundo da experiência humana contemporânea é muito maior do que o mapa teórico que esses, por mais brilhantes que seja o Freud, o mapa teórico que ele estabeleceu é insuficiente para lidar com as dinâmicas dos fenômenos com os quais a gente lida. Então, eu acho que a gente tinha que avançar numa compreensão, num estudo que partisse dos fenômenos, que partisse das situações, que partisse dos problemas. E aí a gente tentaria construir uma teorização que pudesse dar conta. Seria sempre uma teorização de múltiplas interpretações, e aqui tem outra acusação que a psicanálise também nos fez aprender a rejeitar. Eu prefiro que me chamem de filho do que me chamem de eclético. Né? É outra coisa, não pode ser eclético. No fundo, vai tudo para as TSPs. As TSPs moldam uma série de compreensões. Eu adoro estudar, adoro todos esses corpos teóricos, são muito interessantes. Não estou negando eles, eu estou dizendo que o modo de relação que a gente tem com eles é que é inadequado.
tá certo? Que é dogmático, que é baseado na fé, que é baseado na crença, que é baseado no... Eu primeiro estabeleço o tamanho do sapato. Depois, em qualquer pé que eu encontrar por aí, eu faço caber no sapato. Vai ficar folgado ou vai ficar apertado, não dá outra. Então, eu tenho que sair procurando os pés e aprender a fazer sapato para os pés que eu encontro, e não o contrário, né? De tentar adaptar os pés aos sapatos que eu tenho. Os sapatos que eu tenho é o que eu aprendi. Eu falei com a ministra de assistência social lá do Ministério do Desenvolvimento Social. Falei com ela. Ministério do Desenvolvimento Social. E combate à fome. Eu falei com ela, eu acho, ministro, que nós vamos precisar de baixar uma resolução proibindo os psicólogos de fazer psicoterapia, proibindo no CRAS. É terminante, em nenhuma circunstância, nem cavaca-tussa, nem que o caso seja grave, é permitido fazer psicoterapia no CRAS. Este sistema não faz psicoterapia, não aceita que faça, não permite que faça. É vedado ao psicólogo exercer psicoterapia no CRAS. Nós vamos ter que fazer isso. Por quê? Porque, efetivamente, como os nossos colegas, às vezes, têm dificuldade de encontrar o que fazer no meio da pobreza, da família, ele não viu nada de família, ele não estudou família na faculdade, não estudou, não teve nenhuma disciplina que desenvolveu aspectos da família brasileira, aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, não viu nada sobre a família brasileira. Sobre a família carente, pobre, ele viu menos ainda. Sobre os aspectos da semana, não viu nada. Certo? E aí ele chega e vai trabalhar com isso. Com isso, ele vai trabalhar com famílias. E aí ele não sabe o que fazer, sabe o que ele faz? Ele marca uma sessão de terapia para a mãe e marca uma sessão de ludoterapia para a criança e faz do CRAS um consultório. Nós temos que combinar. Se tem demanda de psicoterapia, nós precisamos de acionar o Sistema Único de Saúde para que ele ofereça isso. E nós temos que, delicadamente, convencer o secretário. Secretário, desculpe-me, não vou fazer, porque meu conselho diz que eu não devo fazer. Meu conselho diz que eu não posso fazer, que nesse sistema aqui eu não posso fazer. O senhor me faz outro contrato no outro sistema, e aí eu trabalho no outro sistema, na outra carga horária, que eu estou ocioso mesmo, o senhor me contrata. Não dá para o senhor rachar minha carga horária. O senhor não pode fazer assim, você não pode me dizer assim, não, você faz uma parte aqui e outra parte lá. Não. O senhor precisa saber o que o senhor quer comigo, porque o CRAS não permite que rache o psicólogo. Tá certo? O CRAS não permite, não. A política de assistência social não permite o vínculo compartilhado com a saúde, não. Tá certo? É carga horária, tem uma carga horária estabelecida. Só que em todo lugar as pessoas querem pegar e fazer o seguinte, pau para toda obra. Trabalha aqui, trabalha acolá. Só que não fazem outra remuneração, não faz outro contrato, né? Ninguém vai nos dar isso de graça, hein, gente? Isso só se a gente se organizar, se a gente tiver uma voz, expressar através do sindicato, através do conselho, organizar através do CREPOP, a gente sistematiza isso e vai no secretário e faz um combinado. Mas vai com o consenso de que depois que a gente fez o combinado, um colega lá, não sei de onde, não vai publicar no jornal. Conselho e sindicato autoritário estão vedando o meu trabalho, eu queria fazer isso. Não dá, porque enfraquece. Enfraquece a posição coletiva quando um ou outro se sente, não, mas eu quero ter toda a liberdade do mundo. Desculpe, profissão não dá para ter toda a liberdade do mundo. Profissão é compartilhado. Compartilhado significa consenso, combinado a partir do que a maioria estabelece como combinado. Não se trata de refrear a criatividade, mas se trata de estabelecer as bases metodológicas comuns de ação. Nós somos técnicos, gente. O pressuposto do exercício de um técnico é que ele tem bases teóricas, metodológicas e técnicas. Ele tem um corpo concatenado que justifica a teoria, a metodologia e a execução técnica. Então, isso nós temos que construir coletivamente comum. Através do CREPOP, né? Estão aqui as representantes, as executivas do CREPOP, né? E os representantes políticos, é através do CREPOP que nós estamos tentando construir isso. Uma base comum. Nós só vamos ter força diante do gestor quando o nosso combinado for forte. Quando nós falarmos uma palavra que seja uma palavra, né, verdadeira, forte, potente, que é a palavra do coletivo. É assim, não, é isso,
como nós fizemos com a resolução. Foi uma pena. Vamos fazer de novo. Tenho certeza que a resolução do sistema prisional vai voltar. Nós não vamos virar mandiná. Nós não queremos. Foi lindo, foi um momento de tomada de posição. Precisamos construir melhor na política, porque a posição foi absolutamente adequada, que é essa ideia. Não dá para a gente servir, tá certo? A nada que não seja os sujeitos que nós atendemos. Não dá para servir a nenhuma instituição se não for para servir ao sujeito que nós atendemos. Nosso compromisso principal é com as pessoas que nós atendemos, né? E as instituições, por suposto, também devem estar comprometidas com as pessoas. Quando existe um conflito entre as demandas das instituições e das pessoas, nós vamos dizer, claro, nosso compromisso é com as pessoas. Mas, para a gente poder... Isso nós vamos confrontar as instituições. Para confrontar as instituições, nós precisamos estar organizados politicamente. Nós precisamos estar com força politicamente, para a gente poder bancar que, efetivamente, a gente não vai fazer e que isso não é uma posição individual, mas é uma posição do coletivo dos psicólogos. Oi, Marcos. Meu nome é Mônica, sou do CRAS de Vitória, aqui da Prefeitura de Vitória. A Mônica entrou na minha frente, fez a minha pergunta, né, assim, como que Charás, assim, como que a academia vem pensando, né, não vem, como a academia vem pensando na formação dos psicólogos. Antes de tudo, eu queria dizer, assim, da minha... assim, para mim, você virou um guru. Assim. Nossa Senhora! Sério. Branco. Sem exageros, assim. Sem exageros. Sem exageros, mesmo. Assim. Então, acho que virou referencial para mim. Assim. Acho que a palestra que você deu anteriormente no SUAS, né, quando a gente teve o encontro do SUAS, para mim foi fundamental. Acho que aquilo serve para capacitação de equipe em todos os espaços. Assim. Então, acho que tem o texto do Moura, que também me ajuda muito, assim, de vez em quando estou lá, estou vendo, estou lendo, enfim. Mas, então, a Mônica me atravessou, mas aí, outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, assim, a partir de que momento... Eu acho que também não é possível a gente pensar a psicologia no poder público, né, nos espaços das políticas públicas despolitizados, não existe, né, assim. Acho que como que a gente se vê nesse espaço sem um olhar crítico, sem estar questionando tudo sem estar questionando diariamente o trabalho da gente, assim, a gente discute isso também internamente um pouco, né, assim, entre nós, lá, os psicólogos de Vitória e tal. Mas, enfim, eu queria te perguntar, assim, a partir de que momento, que essa é uma questão que eu tenho, assim, de que momento o psicólogo é pensado, né, dentro da política da assistência, assim, a partir de que momento ele é convocado, para assistência, assim, de que olhar, de que direção é vista que a necessidade do psicólogo dentro da assistência. Assim. Tem alguma mais questão? Porque aí a gente escolheria, eu responderia, porque depois eu tenho que sair para o aeroporto, direto. Teria mais alguma? Se tiver mais, a gente pediria que se encerrasse aí em função do horário mesmo, tá? Não só da saída do Marcos, mas também pelo planejado aí, para que a roda de conversa, conversando sobre, possa também ter um tempo disponível. Então. Mais uma colocação. Não, acho que não é uma questão também. Talvez uma complementação. Meu nome é Márcia e eu também trabalho no CRAS, aqui em Vitória, no grupo. E eu, na verdade, sou da sua geração, hein? Lógico. Poxa, você parece muito mais nova. Ah, que maravilha. Por isso que eu falei isso para você falar. Olha que bom. Que bom que você falou. Então, e eu venho de uma formação, ouvir principalmente essa última fala sua, me animou muito, hein, pessoal, em equipe. Aí, por quê? Né, eu sou de formação, não, daqui eu fui para Belém e minha formação acadêmica é behaviorismo. E aqui em Vitória, justamente, o behaviorismo não é tão forte quanto em Belém. Né? Mas, na verdade, a partir do momento que eu voltei, que eu retornei aqui, eu hoje estou trabalhando com uma grande amiga na universidade, uma grande pessoa, e ela trabalha com Lacan, e eu estou amando as leituras do Lacan. Eu falei, daqui a pouco os behavioristas não me aceitam, os lacanianos nunca vão me aceitar. Não, e os lacanianos também não. Né? E a questão é... Né? E essa fala que você me trouxe é justamente uma questão que eu tenho trabalhado e pensado bastante em relação a não que eu sou behaviorista ou eu sou lacaniana. E quando você falou no início, ficou meio confuso essa questão aí, aquela questão
do ser possível eclético que você até colocou. E vem essa questão que pode ser melhor ser filho e tal do que não, do que este, né? Claro. Bom, então, mas é melhor ser filho da mãe do que filho da puta, né? Claro, geralmente... Pois então, essa questão de resgate... Também a história social, da prática do psicólogo, da assistência social, é uma história em que ele não se define mesmo em abordagens. E aproveitar o que é melhor nessas abordagens é o que eu acho que nós temos feito, e esta fala é necessária. Agora, quando você respondeu da Mônica, eu queria que você pensasse também, se pudesse, e fazer um link com o que você falou aí, pegar a galinha... Quem quer pegar a galinha não deve falar show. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, nessa questão do psicólogo, da nossa prática hoje, porque nós estamos ainda naquele epicentro de que você iniciou, quando na época que você iniciou, não se entendia o que era o fazer do psicólogo, e hoje nós entendemos o que é o não fazer, pelo menos. Então, veja... Tem mais alguma pergunta? Então, encerra-se aí, né? Fica assim. Ok. Não perde o voo, gente. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Então, veja, primeiro diz o seguinte, como é que nós ganhamos do gestor público a inscrição no sistema de serviço do SUAS, no sistema de assistência social? As assistentes sociais brigaram a vida inteira para institucionalizar o SUAS, porque elas trabalham com assistência social desde que são criancinha. Então, elas são as que pelejaram. Nós, psicólogos, participamos do movimento da reforma psiquiátrica de uma forma muito mais decisiva do que os assistentes sociais. Então, quando a gente vê a liderança do processo do debate, da clínica no campo antimanicomial, do CAPS e tal, nossos psicólogos são muito mais adiantados politicamente, tecnicamente, do que os assistentes sociais. Por quê? Porque elas são o campo da assistência à saúde mental, um subcampo para elas, tá certo? Para nós, o campo da assistência à saúde mental foi um campo importantíssimo. Então, é interessante como é que nós construímos uma expertise, uma liderança do grupo profissional. Como é que as categorias, para o bem e para o mal, como é que as categorias dos psicólogos, as categorias, conceitos dos psicólogos, ajudaram a deslocar, a construir. Nós temos psicólogos importantes, né? O Jairo participa dessa história há muito tempo, enfim, e psicólogos que ajudaram a construir esse conceito antimanicomial, da clínica, do CAPS e tal. Então, é curioso, porque na assistência social, parece que nós ganhamos, ficou com esse sabor, nós ganhamos de repente. O nós ganhamos é verdadeiro e falso, porque, na verdade, nós fizemos, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, a primeira Mostra Nacional de Psicologia e Compromisso Social. Depois, nós enfiamos pelos direitos humanos e nos metemos com as crianças e adolescentes, nos metemos com racismo, nos metemos com medidas socioeducativas, nós nos metemos com muita coisa. A psicologia foi produzindo uma outra visibilidade em outras esferas das políticas públicas. E é isso que é legal, ao ponto de que depois você não precisa de ter uma ação corporativa. O gestor fala assim, impossível fazer isso sem psicólogo. Hoje, a autoridade política que vem destas múltiplas participações dos psicólogos, e eu vou dizer para vocês, da ativa liderança do Sistema Conselhos de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, numa plataforma que não tem dúvidas nesse sentido, uma plataforma que não tem dúvida, que tem muitas dúvidas, mas numa plataforma claramente direcionada, dizendo claramente, companheiros, fora das políticas públicas, só quem pode produzir 8 mil empregos, 10 mil empregos em 5 anos, é o Estado brasileiro para a gente atender o povo brasileiro. Se não for isso, é desemprego. Se não for isso, não tem cliente. Se não for isso, é desmoralização da profissão. Por quê? Porque não tem lugar para trabalhar. Então, esta clareza da liderança do Conselho Federal de Psicologia em apontar que o rumo é ocupar o campo das políticas públicas para satisfazer, ao mesmo tempo, as necessidades da população e a empregabilidade da categoria. Um viés que não é corporativista, não é cadê meu queijo, não é o ato psicológico, não é a defesa de vamos fazer uma lei que garanta, que obrigue. Não, é uma presença política
no debate da construção dessas políticas públicas, na interlocução com gestores, é a presença do secretário de saúde aqui na mesa de vocês hoje. Isso não é pouca coisa, não. Isso é reconhecimento institucional do grupo profissional, do valor, da importância e da significação. Este é um processo também de natureza política e social. Então, nós não ganhamos. Ganhamos no sentido que não foi uma militância dos conselhos de psicologia para poder inscrever o psicólogo na assistência social. Não houve essa militância. Mas houve uma percepção do gestor de que não dá para fazer sem os psicólogos. E isso que é bacana, que nós temos que aproveitar. As pessoas estão pensando que nós somos muito importantes e que nós temos que dizer. Então, se as pessoas estão pensando isso, melhor que a gente não as desaponte. Melhor que a gente construa aí uma participação que elas falam, tinha razão, né? Poxa, chamei os psicólogos, eles compareceram e fizeram a diferença. Tem sido assim na Secretaria de Direitos Humanos, tem sido assim no debate. Hoje, o Conselho Federal de Psicologia ganhou uma vaga no Conselho da Mulher. Ganhou, não. Foi eleito pelas entidades no Conselho da Mulher, Nacional da Mulher. Ganhou uma vaga, ganhou, não. Foi eleito para o Conselho Nacional de Segurança Pública. Foi eleito, os psicólogos são reconhecidos. A OAB não foi eleita para o Conselho Nacional de Segurança Pública. A OAB dos advogados não foi eleita. E o Conselho Federal de Psicologia foi eleito. Foi eleito por quê? Pela presença da psicologia. Somos nós que estamos construindo isso. Mas, Vinícius, só um adendo aqui. Deixa eu passar uma informação. Hoje, quem representa os trabalhadores do SUAS no Conselho Estadual da Assistência Social são os psicólogos. É o CRP, hoje, no Estado, que representa todos os trabalhadores do SUAS. Então, essa é a dimensão política, entendeu? A gente não pode perder de vista que a gente está isolado. Enquanto a gente está isolado, a gente não está vendo que tem gente que está junto fazendo coisas, entendeu? Eu estou atrasado de me juntar com a turma está aí, pelejando, lutando, batalhando. Então, se eu não estou antenado, é melhor eu ter essa oportunidade de antenar. E com relação ao tema, é o seguinte, dizem que existe a multiprofissionalidade, a interprofissionalidade, a multidisciplinariedade, né, a transdisciplinariedade. Eu sou da indisciplinariedade. Entendeu? Eu sou da indisciplinariedade. As caixinhas foram montadas, a divisão dos saberes foi montada dentro de uma lógica, que é uma lógica, é a lógica da disciplina, é a lógica do domínio. Tá certo? Eu acho que nós, nesse momento, nessa conjuntura, né, social, nós não podemos ficar nessa coisa. Nós temos que meter a mão nas caixinhas. Nós temos que quebrar as caixinhas, nós temos que ser capazes de dialetizar o nosso conhecimento. As pessoas ficam com medo de perder a identidade. Se eu sair fora das TSPs, eu vou perder a identidade. Né? Eu vou perder minha identidade. A identidade que me confere é a TSP. E se continuar, professor, além da identidade, você vai perder o voo também. Eu vou perder o voo. Então, a identidade. Não temam, nossa identidade está dada pela dimensão subjetiva. Nós somos aquele que olhamos que existe um sujeito e uma dimensão subjetiva. Quando o assunto é compreensão, que é emoção, quando o assunto é afeto, quando o assunto é significação, representação, nós somos caras. Então, nossa identidade está dada pelo fenômeno com o qual a gente lida, está dada pela essa dimensão, é a dimensão que todo mundo sabe dizer que é nossa. É a dimensão da subjetividade, e não pela teoria que eu sigo. Eu sou um sujeito que, onde eu estiver, estarei atento no sujeito que fala, estarei atento na circulação da palavra, estarei atento no sujeito que sente, estarei atento na memória, estarei atento nos processos que fazem o coletivo, que fazem a junção coletiva. Isso é ser psicólogo. É porque eu não tiro o meu olho, não sei olhar para outra coisa que não é essa coisa. Olho sempre essa dimensão como prioritária. E essa é a minha especificidade. E não o fato de quem ajuda a dizer isso, seja o Lacan ou seja o Skinner, né? Gente, foi um prazer. E eu vou, senão... Obrigado. Muito bem, dessa forma, então, encerramos o terceiro e último debate dentro das 3 conferências realizadas no dia de hoje, aqui no auditório do Senac, em Vitória, onde acontece o primeiro Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas. Lembrando que a primeira conferência foi com Odair Furtado, Desafios dos Movimentos Sociais e da Psicologia nas Políticas Públicas. A segunda conferência foi com Lígia Santa Maria Aires, Ética, Psicologia e Políticas Públicas. E a conferência que ora terminou, Marcos Vinícius de Oliveira, Psicologia e Políticas Públicas, Desafios.
Nossa transmissão online se encerra agora. Agradecemos a todos e a todas que nos acompanharam pela página do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, CRP 16, e lembramos que às 19 horas acontecerá a cerimônia oficial de posse da terceira plenária do CRP 16 no auditório 1 da Assembleia Legislativa.